E como a gente vê aqui na CoinMarketCap, praticamente todas as criptomoedas e altcoins e tokens estão operando em queda, né? A gente vê nos últimos 7 dias Bitcoin com mais de 12%, tem cripto aqui com mais de 20% de queda acumulada e já está rolando notícias aí de que a bolha do Bitcoin tá prestes a explodir, tá? A gente já ouviu esse papo várias vezes, todo ano, toda a queda que acontece no mercado cripto, a gente ouve falar sobre isso. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que está acontecendo e o que a gente pode esperar para o futuro do mercado, tá? Então, se você está procurando por notícias do que está acontecendo, por que as criptomoedas estão caindo tanto, fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News e como eu disse para vocês, será que a bolha das criptomoedas, a bolha do Bitcoin finalmente estourou, né? A gente já tá vendo notícias aí de analistas da Bloomberg falando que a bolha do Bitcoin está prestes a estourar e isso obviamente devido ao acúmulo das quedas aí nos últimos dias, até últimas semanas, né? A gente vê o Bitcoin com quase 12% acumulado nos 7 dias. A gente vê Shiba Inu, por exemplo, com mais de 25% de queda, né? Mesmo depois do lançamento aí da mainnet do Shibarium e diversas outras, né? A gente vê o BNB, por exemplo, com quase 15% de queda no acumulado dos 7 dias. E muita coisa tá acontecendo, tá? Muitas notícias. A gente vê até no Crypto Bubbles aqui quantas criptos estão, né? 99% aqui das criptos praticamente vermelhas, né? Operando no vermelho, pouquíssimas aqui operando no verde. E eu vou mostrar para vocês algumas notícias, tá? Do que pode estar afetando o mercado e explicar para vocês o meu ponto de vista aí se realmente a bolha das criptomoedas vai explodir, tá? Então, antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de notícias, de análises do mercado cripto, né, do cenário atual, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? E aqui essa é a notícia que pegou todo mundo, né? Até o CZ da Binance, né, o CEO da Binance compartilhou aqui essa notícia, justamente ironizando, né? E aqui fala-se justamente, né, que a bolha do Bitcoin está prestes a explodir, né, na lista da Bloomberg, e ele até ironiza de novo, né, e lá vamos nós mais uma vez, já viram isso antes, né, toda vez que o mercado cripto cai, toda vez que tem algum medo de recessão, né, que a gente tá vendo agora no mercado americano, por exemplo, com decisões da Federal Reserve e tal, diversas coisas, sempre que tem uma crise financeira se fala de que é uma bolha das criptomoedas, por isso que está caindo, mas a gente não vê que todo o mercado de ações também está caindo. Será que o mercado de ações também é uma bolha e vai explodir junto com tudo isso? Então vamos tentar entender o que está acontecendo e principalmente por que o BNB, né, que é uma das principais moedas, a principal moeda, né, que rege a rede aí da Binance Smart Chain, da Binance, né, que é a principal moeda aí da Binance, da blockchain da Binance, e o que está acontecendo, por que ela está caindo tanto, até onde, né, na minha visão, obviamente, ela pode chegar, até um alerta aí para vocês ficarem espertos e vamos acompanhar o mercado, beleza? Então, essa notícia, tá? Inclusive eu achei essa notícia aqui falando, até traduzir aqui, opinião do analista da Bloomberg, né, sobre recessão iminente e como isso pode afetar o Bitcoin, tá? Então aqui ele fala justamente, tá? Resumidamente, eu vou até deixar o link aqui para vocês verem a notícia completa, tá? É uma notícia um pouco longa, mas resumidamente, tá? Vou resumir para vocês. Eles falam um pouco de todo o cenário econômico global, né? Ele fala do medo de recessão no mercado americano e fala que isso pode, no futuro, causar uma espécie aí de falta de liquidez também no mercado cripto e no Bitcoin, tá? Mas aí a gente para pensar, pô, mas o Bitcoin não depende diretamente da liquidez do mercado tradicional, tá? Lembrando que o Bitcoin ele foi criado justamente com a ideia de descentralização, tá? Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin justamente para combater esses momentos de recessão. Por quê? Porque o Bitcoin não é inflacionário, né? A gente sabe que ele tem, nesse momento, 19,4 ali milhões de moedas, né, de Bitcoins. Sim, serão mineradas, né, mais moedas aí por vários anos ainda pela frente, mas a gente sabe que não vai passar de 21 milhões de Bitcoins, tá? Então,
é isso. Chegou nos 21 milhões, acabou. Não vai ter mais Bitcoin do que isso. Por isso que o Bitcoin tende a só se valorizar, principalmente nesses momentos de recessão, tá? Particularmente, como, né, criador de conteúdo aqui de criptomoedas e defensor, né, do DeFi, das finanças descentralizadas, eu acredito que é justamente o contrário disso, né? Eu acredito que o Bitcoin, com recessões no mercado tradicional americano, seja lá onde for, obviamente que cria, né, esse food, muita gente acaba vendendo e tal, mas no médio e longo prazo, ao meu ver, até quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua visão, o que vocês acham. Ao meu ver, essas recessões são até benéficas para o Bitcoin e para todo o mercado das criptomoedas, principalmente os tokens aí que não são inflacionários, né? Como o caso do Bitcoin, que vai chegar nas 21 milhões ali de moedas e acabou. Então isso não vai faltar liquidez para o Bitcoin. O Bitcoin vai se tornar cada vez mais valioso, né, com isso. Quem tá vendo, né, essas oportunidades aí de pegar Bitcoin nessa casa agora de 25, 26 mil dólares, sabe que é uma oportunidade muito boa. Pode ser que até que ele caia mais um pouco aí para testar alguns valores mais baixos, pode, mas a gente sabe que para o médio e longo prazo é iminente a valorização do Bitcoin, tá? Então, basicamente aqui ele tá falando tudo que a gente já viu, todo tipo de abobrinha, né, que a gente vê, esses tais analistas aí, especialistas do mercado aí de Bloomberg, não sei o que, sempre que o mercado cai, eles vêm com a receita pronta, né, o famoso engenheiro de obra pronta. Quando tá caindo, eles vêm e falam que o mercado vai cair. Então, nisso a gente vê também outras criptomoedas, tá? Até muita gente me pediu, me perguntou, né, se eu sabia de alguma coisa, por que tá caindo tanto o BNB e toda essa questão da SEC, né, que processou aí uns meses atrás o CZ e a Binance. Até rolaram rumores aí algumas semanas atrás que o CZ tinha sido preso, né, que ele tinha sido encontrado numa mansão cheia de criptomoedas, né? Então o pessoal viaja, né? Imagina, ele estava numa sala cheia de criptomoedas como se fossem moedas físicas, né? Então o pessoal fala cada abobrinha que a gente ouve no mercado e são tidos aí como gurus, né, do mercado financeiro. São tidos como analistas da Bloomberg, que é uma grande mídia aí global financeira, e isso obviamente acaba influenciando investidores, né, que não têm esse conhecimento mais profundo, né, de descentralização, justamente, que é o Bitcoin. Ele foi criado justamente para combater esses momentos de recessão, tá? Por isso que eu particularmente acredito que tudo isso daqui é abobrinha, como a gente já viu em 2022, como a gente já viu, até se você fizer uma busca no Google aí, você vai encontrar diversas, ó, coloquei aqui bolha cripto, em 2022 a mesma coisa, líder do movimento anti-criptomoedas, a bolha está estourando. Então há anos que eles vêm falando que essa bolha do Bitcoin está estourando e sempre o mercado volta cada vez mais forte, tá? E é justamente sobre isso que o CZ da Binance tá falando, né? Vocês já viram isso antes, né? Então é aquilo, a gente sabe o que vai acontecer. Pode até cair mais um pouco? Pode, mas a gente sabe que ele vai voltar cada vez mais forte, tá? Tem projetos que realmente podem não sobreviver? Tem, mas projetos muito sólidos, né? Como é o caso do Bitcoin. Particularmente, acredito até que o BNB, né, como a principal moeda aí da rede da Binance Smart Chain, que rege, né, essa blockchain, também acredito que no curto prazo pode sim, como está sendo afetada, né, o preço. Nesse momento, vou até mostrar para vocês aqui nesse momento, 206 dólares, né? Se a gente for ver aí, 2 semanas atrás, 3, ela estava quase 250 dólares. Então é uma queda realmente muito forte, e aqui eu deixo até um alerta para vocês pro curto prazo, tá? A gente está chegando num momento aqui muito próximo de 202, 200 dólares, tá? E vendo o gráfico, a gente vê que tem um próximo fundo aqui na casa dos 183, tá? Então assim, fiquem espertos, principalmente para vocês que operam no mercado futuros, tá? Que estão operando long, particularmente no curto prazo, fiquem espertos nesse rompimento, tá? É um momento muito indeciso, como pode descer, como pode cair, né? Ninguém sabe. Particularmente, até minha opinião, acredito que operar no mercado futuros é uma espécie sim de aposta, tá? Então você depende muito da sorte. Então fiquem espertos, porque se romper essa marcação aqui dos 200, tá? Cair ali para casa dos 199, ela pode buscar iminentemente aqui a região dos 183, quem sabe até 180, um pouco menos, tá? Então fiquem espertos, mas para o médio e longo prazo, como eu disse para vocês, sempre pensando aí na descentralização, né? Mas muita gente vai falar, mas a Binance é centralizada e tal.
mas a gente está falando de uma rede, de uma blockchain toda, tá? Que rege todo um mercado descentralizado, que tem diversas outras criptomoedas, diversas altcoins, diversos tokens que são regidos por essa rede, tá? Então não é só da Binance que a gente está falando, a gente está falando de Bitcoin e diversas coisas de todo o mercado como um todo, tá? Então fiquem espertos, no curto prazo, acredito que sim, ela pode cair até um pouco mais, pode até chegar, quem sabe, aqui nessa região, o BNB especificamente, tá? Na região aqui dos 183, 180, mas daqui eu acredito que não deve passar muito e deve voltar, né? Aí obviamente vai depender de notícias, pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos, mas sim, o BNB deve voltar com força em breve, tá? Outra notícia que rolou também nos últimos dias, tá? Que inclusive eu acho interessante, até deixei aberta aqui, é que a OpenSea, né, que é a maior marketplace de NFTs aí do mercado cripto, encerra o suporte para a rede da Binance, tá? Isso daqui foi ontem, no dia 21, e adicionou a rede, inclusive, uma rede da base aqui da Coinbase, tá? Então, sim, isso trouxe com certeza muito food, né? É uma notícia negativa para a rede da Binance, mas a gente lembra também que na OpenSea a Binance não tinha um volume tão expressivo, tá? Então, em termos práticos, tá? Para Binance isso não vai fazer tanta falta assim, porque tem outros marketplaces grandes, assim como o próprio marketplace Binance NFT, que é o maior marketplace de NFT da rede da Binance Smart Chain. Então, em termos de volume, particularmente, isso não acredito que vá afetar tanto, tá? Mas não é uma notícia positiva como um todo para o mercado, né? É uma gigante aí, a OpenSea, assim como que nem quando a Binance afirma aí, faz algum anúncio de que vai deslistar alguma moeda, ela tende também a se desvalorizar, por quê? Porque é uma gigante que tá parando de dar o suporte para aquele projeto, tá? Então, assim, não é uma notícia que caiu bem, né? A gente vê também que com certeza isso afetou o preço do BNB, né? Fez o preço cair, mas em termos práticos aí, pensando no médio e longo prazo, a Binance não depende especificamente da OpenSea para movimentar os seus NFTs ali da rede da Binance. Lembrando que a própria Binance NFT é o maior marketplace de NFTs da rede da Binance, tá? Então, em termos práticos, acredito que não vai fazer tanta diferença, tá? Então, só esse alerta que eu deixo para vocês, principalmente você que investe não, né? Você que aposta aí no mercado futuro, fiquem espertos, vocês que estão aí de long no BNB, porque esse rompimento aqui pode testar o stop literalmente da maioria do mercado e liquidar muita gente, aí é muita grana, a gente tá falando aí de milhões de dólares que podem ser liquidados caso esse rompimento aqui nos 200 aconteça, tá? Então basicamente é isso, a bolha do mercado cripto particularmente não acredito que está explodindo, né, como os analistas aí estão falando, e é aquilo, toda vez que tiver queda, os gurus vão a favor da queda. Quando o mercado está subindo, aparece um monte de guru falando que o mercado vai subir. Então é aquilo, são os famosos engenheiros aí de obra pronta que a gente vê em todos os segmentos, inclusive aqui no mercado financeiro, especificamente também no mercado de criptomoedas, tá? Mas é aquilo, quem for paciente vai com certeza tirar bons proveitos, inclusive quem tem grana para investir tá aproveitando, tá enchendo o carrinho agora, porque sabe que no médio e longo prazo vai lucrar e vai multiplicar seu investimento por muitas vezes, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de notícias, de análise de mercado, né? Falando um pouco mais aí do mercado como um todo, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então se você procura conteúdo de qualidade nesse segmento, você tá no lugar certo, beleza? Então é isso, canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!